o meu pai lia o jornal. O jornal só via para o meu pai, o Diário de Notícias. E ele tomava um pequeno almoço a ler o jornal, mas nós não podíamos ter nem uma coisinha para ler. Assim, o meu jornal ao lado, e lia, e depois ia comentando. E quando chegava às sufragistas, e agora mais uma, Inglaterra, foram para a rua, ele dizia, estes, coitadas, coisa horrorosa, estas mulheres são doidas. E eu só ouvia a minha avó dizer assim, Jorge, eu não te admito que tu fales assim das sufragistas. Ela levanta-se, dá a volta para ir direito à porta, e aqui a Teresa levanta-se, dá-lhe a mão e sai as duas. E aqui começa a mudança da minha vida. E então era inverno e havia uma braseira. E então a minha avó, quando eu cheguei lá, depois de ir atrás dela, ela sentou-se com um ar digno e disse, olha filha, tu deste o primeiro passo que as mulheres devem dar, que é a solidariedade com as mulheres. Nunca mais me esqueci. Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Maria Teresa Horta morreu a mulher desobediente. Maria Teresa Horta, jornalista, escritora e poetisa, morreu ontem aos 87 anos. A Desobediente, título da sua biografia, ficou célebre pelo escândalo que gerou no país, em 1972, a publicação das Novas Cartas Portuguesas. Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, as três autoras desta obra, um marco na história, quer da literatura portuguesa, quer do feminismo, foram acusadas de terem escrito um livro com conteúdo pornográfico e atentatório da moral pública. A ditadura do Estado Novo não lhes perdoou a ousadia e processou-as. O julgamento das Três Marias, como ficou conhecido, começou em novembro de 1973 e terminou já depois do 25 de abril no ano seguinte. A jornalista e crítica literária Isabel Lucas entrevistou-a, no ano passado, para a edição especial de aniversário do Público, quando Maria Teresa Horta foi a nossa diretora por um dia. Um país fascista era uma coisa muito perigosa. Era esse o título da entrevista, da qual ouvimos um excerto no início deste episódio. Convidámos Isabel Lucas para nos falar de alguém que definiu como rebelde, inconsciente e apaixonada. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Isabel Lucas, obrigado por teres vindo a este P24. A Maria Teresa Horta foi jornalista, feminista, poeta. Estas características estão, de algum modo, todas interligadas. Na tua opinião, qual é que é o principal legado para a cultura portuguesa que nos deixa a Maria Teresa Horta? Eu acho que sim, que estão todas ligadas, porque fazem parte de uma personalidade inquieta, com interesses vastos, e foi a partir do jornalismo e dessas dinâmicas criadas nos jornais que ela começou a escrever aquilo que talvez tenha sido o livro mais marcante daquele período entre o pré e pós 25 de Abril, não é? Que são o livro de cartas feitas com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. Esse foi a partir dessa experiência nos jornais que elas chegaram e que elas construíram esse... E que elas se conheceram até, não é? Que elas se conheceram, portanto, e a Maria Teresa Horta dizia muitas vezes que era sobretudo jornalista, ou era jornalista, claro que era poetisa, claro que era prosadora, mas a jornalista viveu sempre, e eu curiosamente ainda a encontrei a trabalhar como jornalista no Diário de Notícias e via como é que ela lidava de uma maneira apaixonada com a profissão. Era uma mulher com muitos interesses, como já disse, o interesse pela defesa dos direitos das mulheres e tudo que é o feminismo. Ela teve um papel relevante, e isso está em tudo aquilo que escreveu, na poesia, com uma escrita erótica, onde a mulher assume um papel muito diferente que era aquele que aparecia nos livros da altura, nos livros de poesia da altura, erotizada, sensual, com uma linguagem aberta, sem querendo rasgar tabus. Isso está lá. Portanto, essa mulher é um compósito disso tudo. Não se pode separar uma Maria Teresa Horta, a poetisa, era esta a expressão, da prosadora, nem da jornalista, creio eu. A Maria Teresa Horta surge sempre associada aos nomes da Maria Velho da Costa e da Maria Isabel Barreno, por causa do escândalo gerado pela publicação das Novas Cartas Portuguesas em 1962.
Qual é a importância deste livro na história da literatura portuguesa e já agora do próprio feminismo em Portugal? Sim, há pouco já referi um bocadinho a esse livro como uma espécie de âncora nesse período. E foi um livro símbolo também, não é? Foi um livro que rompeu, e mesmo na própria forma como aconteceu, não é? 3 mulheres que se encontram a escrever textos e nenhuma assina aqueles textos como seu, não é? É um coletivo. É um coletivo que responsabiliza, mas também se de alguma maneira tenta abrigar-se nesse coletivo daquilo que era a censura. Claro que o livro fez escândalo, foi levado a julgamento e na véspera do próprio julgamento das Três Marias, não é? Assim ficaram conhecidas, e não é preciso mais apresentações, toda a gente sabe quem são as Três Marias. Acontece a Revolução de 25 de Abril e de repente o livro, que era um livro interdito, passou a ser um livro livre, e passou a ser um símbolo de tudo isso, um símbolo de liberdade, mas também um símbolo daquilo que as mulheres, do papel que as mulheres poderiam e queriam assumir na sociedade que aí veio. Muitas pessoas, e passaram 50 anos, não é? Mais de 50 anos sobre a primeira edição do livro, tomam aquele livro como símbolo disso tudo e uma obra de referência para o estudo do feminismo. Entre as três Marias, a Maria Teresa Horta terá sido eventualmente aquela que levou mais a sério e que conseguiu e que tomou essa bandeira do feminismo até ao fim da vida. As outras, Maria Isabel Barreno ficou uma figura mais discreta entre estas 3 escritoras. A Maria Velho da Costa fez um caminho um bocadinho diferente, nunca renegando obviamente esse legado, mas foi a Maria Teresa Horta que continuou a aparecer e a assumir-se como uma figura do feminismo em Portugal. Ana Luísa Amaral dizia que era um livro sobre direitos humanos. Destas 3 autoras, podemos dizer que a Maria Teresa Horta terá sido aquela que foi mais influente para as gerações seguintes? Nesse aspecto, talvez sim, porque eu acho que, não conhecendo tão bem a obra da Maria Isabel Barreno, a obra da Maria Velho da Costa também contém esses princípios, mas de uma maneira mais não tão flagrante, digamos assim. Na Maria Teresa Horta isso aconteceu e ela foi sempre vista, e era nela que se pensava, sempre que se pensava em alguém que fosse um porta-voz desse movimento. Acho que nesse aspecto e no modo como ela foi escrevendo e foi construindo a sua obra depois, acho que não é arriscado dizer que sim, que terá sido ela. A Patrícia Reis, a autora da biografia Desobediente, lamentava que a Maria Teresa Horta tivesse sido pouco reconhecida tanto pela academia como por parte da crítica. Este lamento tem algum fundamento? Concordas com esta afirmação? Nós sabemos que não é uma coisa que se possa dizer discordo ou concordo, não é? A vida dos escritores e dos escritores, como a vida tão longa, tem ciclos, obedecem a ciclos, e se calhar houve um momento na carreira, na vida da Maria Teresa Horta em que ela poderá ter sentido isso, mas também ela também estava do outro lado, ou seja, ela também era jornalista, e às vezes os jornalistas, tendo a ser jornalistas, não, entre pares as coisas às vezes cometem-se algumas injustiças. Não sei, a palavra é se calhar um bocadinho forte para dizer isso, mas são ciclos. Acho que as pessoas têm ciclos de vida, e a Maria Teresa Horta passou por vários ciclos, ganhou vários prémios ao longo da sua vida. O livro As Luzes de Leonor foi um livro muito celebrado pela crítica, tenho memória disso, e ela foi bastante aplaudida. Depois, quando a Patrícia também lança, foi há
há pouco mais de um ano, quando com a biografia Desobediente, acho que esse também foi um momento em que ajudou, de alguma maneira, a recuperar alguma coisa da Maria Teresa Horta esquecida, ou que se possa dizer que estivesse mais esquecida, porque não estava no auge da sua carreira, da sua produção, e, portanto, os escritores, quando não aparecem tanto, vivemos num momento um bocadinho ingrato para essas figuras que não aparecem tanto nas redes, nos média, que não estão tão disponíveis para isso, e a saúde dela vinha-se debilitando há algum tempo. Portanto, isso também a condicionou de certo modo, mas creio que, apesar de tudo, ela conheceu os bons momentos durante a vida, ela soube o que era ser celebrada. Não terá sido um nome unânime, mas as unanimidades são raras, não é? Tu entrevistaste a Maria Teresa Horta para a edição do Emissário do Público no ano passado, quando ela foi diretora por um dia do jornal, e perguntaste-lhe qual era o livro preferido dela. A resposta foi: não faço a mínima ideia, nem quero, porque depois desprezo os outros e eles castigam. E tu, tens algum livro preferido, algum poema preferido da obra dela? Há coisas que eu não conheço da obra da Maria Teresa Horta. Eu não conheço tanto a obra poética da Maria Teresa Horta, quanto alguma da prosa. Conheço alguma poesia, mas há um livro que eu gosto bastante, que é precisamente As Luzes de Leonor. Acho que é um livro que tem ali a Maria Teresa Horta em grande forma, mais uma vez a escrever sobre a figura de uma mulher de quem ela descende, e que foi uma mulher que foi muito importante no seu tempo, e essa espécie de jogo... Falas da Guisabon? Sim, essa espécie de jogo que ela faz entre luz e sombra, não é? Tratando-se de uma mulher num tempo em que não era muito comum as mulheres sobressaírem-se. A Marquesa da Lorna, que também é essa figura que se trata, foi preponderante nas artes, foi uma figura revolucionária na história de Portugal daquele tempo, e ela recupera esse não só a figura da Marquesa da Lorna, mas como também a sociedade em que ela viveu, e acho que dá um belíssimo retrato, um retrato muito poético também, e duro, e com e luminoso, por outro lado. Ou seja, temos ali um livro bastante completo, um livro que aparece como romance, mas é um romance biográfico, sendo isso extenso, de alguém que estava com imenso fogo quando escreveu, e acho que é uma obra importante, escrita nestes últimos anos em Portugal. Para acabar, na mesma entrevista tentaste abordar a questão política do seu percurso, a sua participação, e nomeadamente a aproximação ao Partido Comunista Português, sobre a qual ela tinha alguma amargura. Essa participação política tem alguma influência no seu percurso poético, na sua criação poética? Eu acho que sim, porque ela foi violentada, não é? Ela foi uma mulher agredida, alguém que expõe o corpo da maneira como ela o expôs, e que vê esse corpo também ser dilacerado, no sentido em que foi violentamente agredida. Ela era muito corajosa fisicamente, sendo uma figura muito frágil. Quem a conhecia, ela era magra, era uma figura que tinha tudo, menos, quando se olhava para ela, menos essa ideia de ser uma fortaleza. E ela tinha uma coragem impressionante. E eu acho que essa coragem física e essa experiência da violência e da dor, ela levou para a poesia, para uma espécie de revolta que estava ali, de manifesto que queria dizer que era um manifesto sobre o corpo da mulher. Acho que tinha isso muito presente em todas as suas facetas. Portanto, desde a mais erótica ou sedutora à mais frágil e agredida e violentada. Portanto, eu acho que isso estava lá. Ela levava essa experiência e esse angst, não é? Como se costuma dizer, para aquilo que escrevia. E ela escreveu sobre essas coisas e esse lado mais duro, até ao fim, naquilo que ia sempre escrevendo. E estava lá essa marca. Isabel, obrigado por esta análise sobre a obra e vida de Maria Teresa Horta. Obrigada. O ex-presidente da Câmara de Lisboa não está entre os 60 acusados no processo que investiga suspeitas de corrupção, branqueamento, tráfico de influência ou prevaricação, entre outros.
Para terminar, 6 dezenas de autarcas e empresários foram acusados pelo Ministério Público de vários crimes do colarinho branco na Operação Tutti Frutti. Apesar de ter sido constituído arguido, o ex-presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, não foi acusado pelo Ministério Público nesta investigação que dura perto de 8 anos. O ex-ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, também não foi constituído arguido e na mensagem que partilhou nas suas redes sociais informou que nem sequer foi ouvido no âmbito da investigação. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.